Hoje nós vamos terminar este assunto aqui, porque este assunto ele é interminável até que Jesus volte, porque a igreja está na terra para buscar os filhos perdidos da casa do Pai. É por isso que a igreja existe. A igreja existe por causa da missão. A missão de Deus no mundo não existe por causa da igreja. A missão de Deus no mundo sempre existiu. A igreja é que foi comissionada, colocada no mundo para participar naquilo que Deus está fazendo no mundo, isto é, restaurando todas as coisas. E eu e você fomos chamados, fomos convocados para ajudar a Deus a colocar ordem no caos. E isso deve gerar duas coisas no meu coração e no seu coração. Primeiro, é um grande privilégio meu e seu sermos convocados pelo Senhor do Universo para fazermos parte desse projeto que visa a restauração de todas as coisas. Entretanto, ao mesmo tempo que é um grande privilégio, recai sobre nós, igreja, uma grande responsabilidade. Se por um lado nós somos privilegiados, porque Deus poderia fazer isso sem nós, mas nos deu a oportunidade de cooperarmos com Ele, por outro lado, eu e você também temos em nossas mãos uma grande responsabilidade, que é a proclamação do Evangelho. A igreja existe para aqueles que precisam ouvir, entender, compreender o Evangelho e serem transformados pelo Evangelho do Senhor, assim como eu e você fomos um dia. Em outras palavras, Deus me abençoou para agora eu abençoar, não para reter a bênção. Mas antes de nós começarmos o nosso papo, eu quero passar um vídeo aqui para vocês. O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja são os pastores? Ou a equipe? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas estas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Sem elas, a igreja ainda continua aqui. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito. A igreja é você em uma missão. A igreja é você com um plano simples, de estar ligado a Deus com os nossos serviços, de liderar uma célula, de viver usando os seus dons e paixões, e passar a sua fé para aqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos desta forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isto. O mundo precisa disto. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Deus deseja isso, o mundo precisa disso, e nós fomos enviados para isto.
diz o texto sagrado lá de Marcos 16, verso 15. E disse-lhes, Jesus que disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. João 20, 21. Capítulo 20, verso 21. Novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, assim como o Pai entregou uma missão a mim, eu entrego a vocês, eu os envio. É isso que o Senhor fez. E daí, nós precisamos repensar qual a razão de ser da Igreja Presbiteriana Peniel. Segundo a nossa definição de missão, a Igreja Presbiteriana Peniel existe para tornar conhecido o Evangelho de Jesus Cristo pela sua vivência coerente e pela pregação por todos os meios, aproveitando a oportunidade de servir as pessoas onde e como se encontram, atuando como agente de transformação em nossa sociedade. A Peniel existe para tornar o Evangelho conhecido, basicamente de 3 maneiras. Vivendo o Evangelho, sem verbalizar, nós vamos encarnar o Evangelho de tal maneira que aqueles que estarão em contato conosco perceberão na minha vida e na sua vida que algo é diferente. Não vamos verbalizar. De que maneira nós vamos tornar o Evangelho conhecido? Verbalizando, pregando, compartilhando do amor de Cristo às pessoas que precisam entender, compreender, abraçar o Evangelho e serem transformadas pelo Evangelho. De que maneira nós vamos também tornar o Evangelho de Jesus conhecido? Materializando aquilo que nós verbalizamos. De que maneira? Servindo. Palavras e ações lado a lado. Não tem aquela propaganda que diz, não basta ser pai, tem o quê? Tem que participar. Papai que diz que é pai, mas deixa filho passar fome, não é papai. Porque não basta ser pai, tem que participar. Não basta verbalizar. Tem que participar. Esse é o nosso propósito. E daí, eu quero pensar um pouco com vocês, porque Deus chama Abraão, de Abraão surge Israel, vem Jesus, Jesus convoca os seus discípulos, porém eles têm um único propósito, ser bênção na vida de homens e mulheres. Deus chama Abraão para ser bênção. De Abraão vem a nação de Israel para ser bênção. Jesus entra na história para ser bênção. Jesus convoca os seus discípulos para serem bênçãos. Em outras palavras, eu e você, discípulos de Jesus, estamos na história para sermos bênção. Isso é a igreja. Abençoando a vida de outros. Mas eu quero voltar aí com vocês no nosso texto que nós temos utilizado, e eu quero explorar um pouco esse versículo. Por favor, quero a participação de vocês. Leiam para mim, por favor, o que está escrito em Atos 1:8. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, desvenda os nossos olhos nesta noite para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Fala conosco e que aquilo que nós ouvirmos aqui hoje possa passar de conhecimento para a praticidade na vida de cada um de nós.
em nome de Jesus. Amém. Quando eu li esse texto, 3 coisas vieram à minha mente e eu quero compartilhar com vocês. Jesus, antes de ser assunto ao céu, se você lê em Lucas, Jesus, ele morre, os seus discípulos se dispersam, Jesus ressuscita, encontra os seus discípulos no caminho de Emaús e eles estão amedrontados, eles estão com medo, eles estão sem esperança. E Jesus orienta aqueles homens a retornarem a Jerusalém. E antes de ser assunto aos céus, Jesus reúne os seus discípulos, dá as últimas instruções para eles e diz o seguinte: vocês não vão sair de Jerusalém enquanto vocês não forem revestidos de poder. E daqui surge o primeiro ensino para mim e para você, se o computador deixar. Ele vai deixar. O primeiro ensino é: Jesus disse para os seus discípulos: mas receberão poder. A igreja, para realizar a missão de Deus no mundo, ela precisa de poder. Ela precisa de revestimento do alto. Ela precisa viver debaixo da experiência espiritual poderosa que vem de Deus. Semana passada eu li o texto em que Pedro, ele entra em êxtase, vem o lençol do céu com tudo quanto é animal e diz para ele comer, e ele fala que ele não ia comer porque aquilo era impuro, ele como judeuzão, ele não ia comer aquilo, ele não comia torresminho. Carne de porco nem pensar. E Deus dá um grande ensinamento a Pedro. Pedro, o que está acontecendo na terra vem dos céus. Não é fruto da imaginação de homem. Não é fruto da ação de homem. Sou eu que estou fazendo. Sou eu que estou indo em busca de homens e mulheres que estão desconectados de mim. Você, Pedro, é apenas o meu instrumento. E como meu instrumento, você tem que me obedecer. Ponto final. Porque Pedro não queria levar o evangelho para os gentios. Pedro, você vai. Ponto. Eu sou o Senhor. Mas como que Pedro iria? Revestido do poder de Deus. Prestem atenção numa coisa aqui muito importante que este verso está ensinando a mim e a você. O que revigora uma igreja não é o pastor. O que revigora uma igreja não é a liderança da igreja. O que revigora uma igreja não são as programações da igreja. Tanto é que isso pode dar até um êxtase em nós, mas logo passará. Porque o que revigora uma igreja é a ação e o poder do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja é regida por leis espirituais. Princípios espirituais. A igreja é espiritual. A igreja é de Deus. Portanto, o que o texto está me ensinando e ensinando a você é que nós precisamos de poder espiritual. Sabe aquele cântico, acende o fogo em mim? O verdadeiro fogo só o Espírito Santo pode te dar.
É por isso que o Senhor está dizendo para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos do alto. Vocês vão precisar desse revestimento, porque o que vai acontecer na terra é espiritual. E quantas vezes a gente quer lidar com as coisas espirituais de maneira carnal? Não funciona, querido. Não funciona, porque nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos estar consagrados a eles. Depois que eles são revestidos do poder espiritual, porque a igreja é espiritual, nós vivemos num mundo que há ações espirituais. Prestem atenção no que eu vou dizer. Muitas coisas que se materializam no nosso mundo já aconteceu no mundo espiritual. A gente aqui não percebe muitas vezes. A gente aqui não entende muitas vezes. Sim, o nosso adversário está atuando aí. Por isso que Paulo vai dizer que as nossas armas são o quê? Vocês não lembram desse texto? As nossas armas são espirituais e não carnais, disse Paulo. Nós vivemos em um mundo que existe coisas espirituais que nós não vemos com os olhos carnais. E nós precisamos ser revestidos de poder. É o poder de Deus que pode revigorar e trazer vitalidade à sua vida, meu irmão, minha irmã. É o poder de Deus. Não é o homem. Não é seja lá o que for que você queira fazer. O que traz vitalidade para a vida do cristão é o poder de Deus. E a igreja, para cumprir a sua missão na terra, ela precisa de poder, mas de poder vindo do alto. A segunda coisa que o texto vai nos ensinar é que, ao ser revestida de poder, ao ser revestido de poder, aqueles irmãos intencionalmente seriam testemunhas. E aqui muita calma nessa hora. Porque você pode ser testemunha de alguma coisa e simplesmente fingir que não foi. Para ficar bem na fita. O politicamente correto. Você pode ser testemunha de alguma coisa e não necessariamente fazer algo com aquilo que você testemunhou. A questão aqui é que o texto grego está dizendo que estes homens são testemunhas ao ponto de darem as suas próprias vidas por aquilo que eles testemunharam acerca de Jesus Cristo, o Senhor deles. E aí eu pensei, será que eu seria testemunha ao ponto de perder a minha vida por conta daquilo que o meu Senhor disse? Será que nós, como igreja, estamos sendo intencionalmente homens e mulheres testemunhas da verdade de Deus, revelada em Jesus, por aquilo que Ele fez por mim, por você e por todos nós? Sabe o que esses irmãos fazem ao serem revestidos de poder? Intencionalmente, eles testemunham e testemunham. É para isso que a igreja está no mundo, para ser testemunha.
testemunha e testemunha daquilo que Deus fez na nossa vida e daquilo que Deus quer fazer na história de outras pessoas. Em outras palavras, utilizando o título do livro do Caio Fábio, que ele escreveu um livro chamado Sal Fora do Saleiro, é isso. A igreja foi chamada para ser sal no mundo, fora do saleiro chamado quatro paredes, templo. Eu e você fomos chamados para intencionalmente, revestidos do poder de Deus, agora sermos testemunhas e pregar o Evangelho. Homens e mulheres voltados para os de fora. Homens e mulheres voltados para aqueles que precisam ouvir, entender e acolher o Evangelho da graça. Assim como um dia alguém se disponibilizou para pregar o Evangelho a você e a mim. E aí, o texto também vai nos dizer o seguinte: não apenas a igreja iria receber vigor espiritual, não iria apenas sair intencionalmente, mas a igreja iria mobilizar-se para levar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Rompendo culturas, rompendo barreiras, rompendo dialetos estranhos àqueles que estavam sendo enviados, uma cultura estranha em relação àqueles que estavam sendo enviados. Em outras palavras, aqueles que estavam sendo enviados deveriam adaptar-se à cultura daqueles que eles estavam sendo enviados. A igreja iria se mobilizar, ela iria sair, ela iria continuamente, intencionalmente avançar na direção daqueles que precisavam ouvir, entender, acolher e abraçar o Evangelho que é vivificador, o Evangelho que é restaurador, o Evangelho que é libertador. A igreja iria avançar. E quando a igreja avança, quando a igreja ela é revestida de poder, que é obra que vem do alto, vem de Deus, para nós começamos a intencionalmente a levar o Evangelho. Nós vamos nos mobilizar na direção de pessoas que precisam ouvir e entender e compreender o Evangelho. O resultado é esse aqui. Quando a igreja se disponibiliza a fazer isso. Os irmãos que irão aparecer aqui, todos eles autorizaram para vocês entenderem o que Cristo fez na vida deles quando alguém se disponibilizou de ir e pregar o Evangelho. Quem conhece essa irmã aí? Todo mundo, né? Como era a sua história de vida antes de Jesus? O que aconteceu em sua vida depois que o amor de Jesus alcançou você? Eu não vivia, apenas sobrevivia. Eu era viciada em bebida ao ponto de ser carregada para casa. Eu tinha muito ódio no coração. Tinha vontade de matar meu padrasto. Minha vida era sem sentido. Mas um dia, alguém falou do amor de Jesus para Paula. Um dia, alguém rompeu barreiras e falou do amor de Jesus para Paula. O resultado? Jesus limpou meu coração do ódio e da amargura. Fui transformada. Minha vida ganhou sentido. Hoje sou feliz apesar das lutas. Fui liberta do vício da bebida. Minha vida conjugal foi restaurada.
É isso que Jesus faz. Uma outra pessoa conhecida de vocês, Edilson. Como era, Edilson, sua vida, a sua história antes de Jesus? Eu era muito doente do corpo e da alma. Eu era muito infeliz. Eu era viciado em jogo. Minha vida era sem sentido e esperança. Eu era depressivo. E quando Jesus alcançou o seu coração e a sua vida, quando ele entrou na sua vida, Edilson, o que aconteceu? Minha vida mudou para melhor. Fui transformado. Minha vida ganhou sentido. Deixei o vício do jogo. Fui curado das doenças do corpo e da alma. E Jesus me deu uma nova oportunidade. Olha, se eu lesse isso aqui na Assembleia, o fogo ia cair. Gente, vocês perceberam o que Jesus fez na vida desse homem? Dá um glória para Jesus aí, irmão. Ô, glória! Mas tem uma outra pessoa que também quer contar a história para a gente. Vocês conhecem essa menina? Também conhecem. Camilinha, minha querida, como era a sua história de vida antes de Jesus? Tinha uma vida familiar conturbada. Só pensava em mim. Pensava apenas na minha carreira e dinheiro. Não era uma pessoa feliz. Não tinha vida social. Não tinha esperança. E aí, Camilinha, quando Jesus fez parte da sua vida, o que aconteceu? Conta pra gente, por favor. Ah, fui transformada. Pedi perdão ao meu padrasto. Relacionamentos foram refeitos pela graça de Deus. Hoje sou mais amorosa. Penso em fazer algo para ajudar outras pessoas como extensão do amor de Jesus por mim. Camilinha, antes de Jesus, só pensava nela, egoísta. Mas depois que Jesus mudou a história de vida dela, ela passou a pensar no outro como extensão do amor de Jesus na vida dela. Mas tem um outro testemunho. Eu e você. Pensa na sua vida como era antes de Jesus. Pensa como você era, como você agia, o que acontecia, como você se sentia. Agora pensa no que aconteceu depois que alguém intencionalmente compartilhou o evangelho da graça com você. Pensa na sua vida agora com Jesus. Pô, se eu fosse contar minha vida para vocês, a gente ia ter que fazer uma vigília santa aqui nessa noite. Mas um dia, alguém pregou o evangelho para mim. E o evangelho me libertou. O evangelho vivificou a minha vida. O evangelho trouxe esperança. O evangelho me fez uma nova criação. Não foi isso que aconteceu com você? Porque um dia, alguém se disponibilizou a levar o evangelho para você. Um dia, alguém ouviu a voz do seu Senhor que dizia: ide e pregai o evangelho. Ide. Agora que você foi abençoado, vai abençoar outras vidas. É isso que o evangelho convida a mim e a você, a sermos bênção, a sermos bênção e a sermos bênção para homens e mulheres que estão precisando de Jesus. Isso é a igreja. Homens e mulheres enviados com um propósito: pregar o evangelho. Portanto, ser uma igreja
revestida de poder, ser uma igreja que vai intencionalmente na direção das pessoas, ser uma igreja que se mobiliza, que vai rompendo barreiras, que vai para outras culturas, para levar o evangelho, que se rende à agenda de Deus. Discípulos que se rendem à agenda de Deus, gera algumas implicações. Discípulos de Jesus, engajados na missão dele no mundo, se comprometem a ser uma bênção àqueles que lhes cercam, vizinhos, amigos e parentes. Como? Através de seus atos de bondade. Como? Através de suas palavras de graça. Como? Através de sinais de vida em suas vidas. Eu lembro até hoje, quando o meu pai chegou em casa, e eu chamei o meu pai para uma conversa, uma vez que eu não falava com o meu pai, e eu disse para o meu pai, pai, eu preciso falar contigo. Chamei meu pai, e pedi perdão a ele. Porque eu falei para ele, pai, eu não posso mais te odiar, porque Jesus me salvou. Independente do que o Senhor fez. Eu agora sou nova criatura em Jesus e eu preciso te perdoar. Meu pai começou a chorar. E disse, meu filho, quem fez mal para você foi eu. E eu disse, pai, Jesus me perdoou e eu tenho que te perdoar. Tu és meu pai. Me perdoa. Nos abraçamos. E o meu pai pôde perceber que eu não era mais aquele Fernando que virava a cara para ele, que saía de casa quando ele entrava. A graça de Deus alcançou a vida dos meus irmãos, irmãos que eu não falava, nós éramos de mal. E eu lembro que um dia minha mãe entrou no quarto e eu não queria saber de falar com os meus irmãos. E minha mãe disse, eu não criei meus filhos para viverem de maneira que eu não gosto. Eu não criei vocês para vocês ficarem de mal um com o outro, como se fossem inimigos. Jesus alcançou meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho falou do amor de Jesus para mim, me levou na casa da dona Zilda. E a nossa amizade foi restaurada. Isso é o que o Evangelho faz, irmãos. Ele restaura vidas. Algum tempo depois, estávamos fazendo
culto do amigo na igreja. Convidei minha mãe. Ela disse que não ia. Eu fui para a igreja. Mas eu queria que minha mãe estivesse lá. Dirigi o culto normalmente. Chegou a hora da mensagem. Abro o texto no Evangelho de João, capítulo 11. E antes de eu começar a ler, minha mãe aparece na porta da igreja. Ela entra, assiste o culto. Eu preguei. No final fiz o apelo. E minha mãe foi a primeira pessoa a ir à frente. Jesus restaura a família, irmãos. O Evangelho continua sendo o poder de Deus. Por isso, discípulos de Jesus engajados na missão dele no mundo se comprometem a fazer diferença no seu meio de atuação profissional e social, com seu envolvimento, com sua excelência, com seus valores e princípios. Discípulos de Jesus engajados na missão dele não abrem mão dos princípios e valores dele. Não negocia princípios e valores. Discípulos de Jesus engajados na missão dele no mundo se comprometem a crescer espiritualmente na direção da maturidade. Como? Através de sua prática devocional, através de mentoria espiritual. Você precisa de alguém para te orientar. Você precisa de alguém para orar com você. Você precisa de alguém que seja capaz de ajudá-lo a crescer na graça, sabedoria e conhecimento do Senhor. O Senhor Jesus fazia isso com os seus discípulos. Nós não somos uma ilha. Nós precisamos de pessoas. Pessoas para que eu e você possamos crescer. E através da prática comunitária. Deus permite ter um mosquitinho chato a beça aqui. Deus permite que eu e você estejamos no meio comunitário, como hoje, por exemplo, sendo edificados. Deus permite você vir à escola dominical. Deus permite você participar de um grupo familiar. Para quê? Para que você cresça na direção da maturidade. Discípulos de Jesus engajados na missão dele no mundo se comprometem a contribuir na construção de uma igreja efetivamente missional, efetivamente intencional, efetivamente voltada na busca dos filhos perdidos da casa do Pai. Como? Na dependência e no poder do Espírito Santo, com intencionalidade, com flexibilidade. Era isso que os apóstolos precisavam. Era isso que os discípulos precisavam, porque eles iriam ser inseridos numa outra cultura que iria completamente contra aquilo que até então eles haviam aprendido. O maior exemplo disso chama-se Pedro. Pedro foi para o cristianismo.
Mas as raízes judaicas estavam enraizadas em Pedro. Mas Pedro precisou entender e compreender que ele precisava ter flexibilidade se quisesse alcançar Cornélio, a família de Cornélio e os amigos de Cornélio. Muitas vezes, por nós não sermos flexíveis, estamos enraizados nos nossos hábitos, costumes e preferências religiosas, nós não conseguimos levar o Evangelho. Sabe por quê, querido? Quem tem que se adaptar àquele que está sendo, a quem nós estamos sendo enviados, não são eles. Somos nós. Nós é que somos os missionários, buscando os homens e mulheres que estão perdidos da casa do Pai. Discípulos de Jesus engajados na missão dele no mundo se comprometem a levar seus vizinhos, amigos e parentes ao discipulado de Jesus. Como? Através da construção de relacionamentos interpessoais. Como discípulos de Jesus em missão no mundo, eu e você precisamos nos relacionar com pessoas. Muitas vezes nós nos relacionamos com a instituição chamada igreja e esquecemos de nos relacionar com aqueles que Jesus morreu também por eles. A maioria de nós fomos treinados para fugir do mundo, porque o mundo, segundo muitos de nós aprendemos, é mau, é cruel. Então a gente precisa se afastar, porque o Salmo 1 diz que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Mas nós nos esquecemos que é assim como Jesus nos alcançou, quer alcançar outras pessoas e quer usar eu e você para isso. Relacione-se. Peça sabedoria a Deus. Te dá discernimento de como você pode ser bênção na vida daquele que precisa ouvir o Evangelho. Compartilhe o que Jesus fez na sua vida. Você não precisa ser teólogo. Você não precisa ter formação teológica. Lembram daquele camarada que estava cegueta? Que Jesus curou ele? Aí perguntaram para ele lá, mas quem foi que fez? Quem foi que fez eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Ô glória! Eu imagino que ele deu até um glória, né? Porque o camarada era ceguinho. Passou a enxergar só dando glória. Eu não sei, olha, eu não tenho teologia, eu não sei se ele é rabino, eu sei que o milagre aconteceu e eu estou feliz, eu fui curado. É isso que Jesus quer que você faça. Ele não está preocupado se você fala bonito, se você não fala bonito, se você tem estudo, se você não tem estudo. Conte a sua história do jeitinho que você é. Deus vai te usar do jeitinho que você é, não do jeitinho do Fernando. O jeitinho do Fernando é o jeitinho do Fernando. O seu jeitinho é o seu jeitinho e usa isso para a glória dele. Ah, mas se eu soubesse falar como pastor, se eu tivesse um cursinho básico ali, né, evangelismo explosivo, meu irmão, deixa Deus explodir onde tem que explodir usando você. Isso não significa que você tem que botar bomba no seu corpo e ser homem-bomba por aí, hein? Cuidado, muita calma nessa hora. Deixa que o poder de Deus inunda a sua vida para você compartilhar o Evangelho. É simples assim. A gente é que complica as coisas. A gente pensa que tem que ter isso, tem que ter nada, meu irmão. Você só precisa abrir a sua boca e falar o que Jesus fez. Ponto final.
ponto final. Quem vai tocar na outra vida usando o seu testemunho de vida é o Espírito Santo de Deus. Assim como um dia ele tocou na minha vida e assim como um dia ele tocou na sua vida. Três características da igreja de Jerusalém: vigor espiritual, intencionalidade e mobilidade. O resultado disso? Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Agora, deixa eu pontuar uma coisa aqui para você. Três características na igreja Peniel: vigor espiritual, intencionalidade, mobilidade na direção daqueles que precisam ouvir, entender e acolher o Evangelho. O resultado disso? Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos, não em Jerusalém, mas na Peniel. Mobilidade, intencionalidade e vigor espiritual. Antes de eu concluir, eu quero compartilhar com vocês um outro vídeo. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Quero concluir a nossa reflexão com uma palavra. O crescimento do Evangelho não se mensura pela quantidade de gente que entra no templo para adorar, mas sim pelo número de gente que sai para servir. Vou repetir. O crescimento do Evangelho não se mede pela quantidade de gente que entra no templo para adorar, mas sim pelo número de gente que sai para servir. É para isso que nós fomos chamados. Para servir. Isso é igreja. Nós já fomos o alvo da bênção. Agora eu e você precisamos abençoar outras vidas.
eu diria para você que o que acontece de segunda a sexta com a Igreja Presbiteriana Peniel, que sou eu e você, o que acontece de segunda a sexta é muito mais importante do que o que acontece aqui no domingo. O que acontece aqui no domingo é reflexo direto do que acontece de segunda a sexta, enquanto nós somos igreja no trabalho, na escola e na convivência com os nossos familiares. Deus nos chamou e nos vocacionou para sermos bênção. Deus nos chamou e nos vocacionou para sairmos das quatro paredes. Deus nos vocacionou para nós nos relacionarmos com pessoas que pensam sim, diferente de mim e de você. Lembre-se, um dia, antes de Jesus entrar na sua história, você também pensava diferente. Pode ser que muitos de vocês aqui já tenham até falado, crente é chato pra caramba. Ô raça! Pode ser que muitos de vocês que estão sentadinhos aí hoje tenham dito, é um bando de trouxa, esses crentes levam dinheiro para o pastor. Mas um dia a graça alcançou você e você está aqui. Agora, deixa Deus te usar e torne-se bênção na vida de outras pessoas. Esse é o nosso chamado. Isso é a igreja. Vamos orar? Chamar o pastor Wilson. Wilson, por favor, ore por nós e também nos dê a bênção. Obrigado. Vamos ficar de pé? Vamos orar então. Pai, damos-te graças pela tua palavra que nos foi lembrada nessa noite de uma forma tão especial pelo nosso irmão pastor Fernando. Obrigado, Pai, porque através da vida daqueles em quem tu atuas, essa palavra sempre se renova, torna viva, e assim ela tem nos alcançado e alcançado outras pessoas. Nós te rogamos, ó Pai, que estejas nas nossas vidas, nos revestindo do Espírito, nos mobilizando, nos preparando, trazendo prontidão ao nosso coração, para que a gente esteja onde estiver, sendo luz, sendo uma expressão de Jesus, de maneira que as pessoas se sintam atraídas para Ti. Abençoa-nos nessa segunda, nesta terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de maneira que a nossa semana seja uma semana especial e que no domingo, quando nós nos reunirmos de novo, a gente tenha o que celebrar da Tua ação sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós sejamos fiéis e sejamos usados por Ti. Seja com a Igreja Peniel, essa comunidade de fé que procura te servir, ser fiel a Ti e ser uma testemunha Tua. Que por esses anos que nós já temos, nós te damos graças, mas nós estamos na expectativa de muito mais que farás nos próximos anos, na vida da igreja e através dela. Usa-nos, ó Pai, nos colocamos à Tua disposição e nos entregamos para o Teu serviço mais uma vez. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, poder,
do Espírito Santo esteja conosco, irmãos e irmãs, fazendo-nos testemunhas do Senhor, assim como Ele tem usado outros irmãos e outras irmãs em todos os tempos, em todos os lugares, e assim seja, hoje e sempre. Amém.